Bom, gente, então a gente vai começar a ver o sistema reprodutor, né? O que acontece é o seguinte, quando a gente fala do sistema reprodutor, todo mundo está me ouvindo bem? Acompanhando bem as coisas? Beleza. Quando a gente fala do sistema reprodutor, a gente tem o sistema reprodutor masculino e o feminino, né? Só que o masculino, ele cai muito pouco no vestibular. O certo seria dar o quê? Uma aula de sistema reprodutor masculino, uma de sistema reprodutor feminino e uma de prevenção a DSTs e métodos contraceptivos. Só que o masculino, ele cai tão pouco que eu não vou dar essa aula para vocês. Então, vou passar muito por cima o masculino, tá? Só para a gente ter uma ideia geral. Aqui, testículos, epidídimos, ductos deferentes, vesículas seminais, próstata, glândula bulbo-uretral e o pênis, né? Formam todo o sistema genital masculino. Né? Vou passar bem rapidinho aqui por eles, tá? Então, nos testículos que a gente tem aí a produção dos espermatozoides, né? Que são as células reprodutivas masculinas. E do lado dos testículos a gente tem o epidídimo, né, que é uma regiãozinha anexa, que é onde vai ter a maturação desses espermatozoides, que eles vão ganhar o flagelo, né, vão ganhar o rabinho, né, que ajuda na locomoção deles, beleza? E aí do epidídimo a gente sai os canais deferentes. Esses canais deferentes é o que a gente vê aqui, que eles vão lá para cima, né, e vão misturar depois com o líquido seminal, né, e o bulbo uretral, as outras substâncias, para finalmente formar a substância, juntar todas as substâncias que formam o sêmen, tá? E aí o que acontece? Por que isso aqui é importante? E praticamente as únicas vezes que isso aqui cai em vestibular é perguntando sobre a vasectomia. A vasectomia, que é uma forma de um método contraceptivo permanente, né? Então a pessoa faz uma operação. Para quê? Para ligar os canais deferentes, que são essas duas vias, uma sai de cada testículo, né? Liga esses canais, para quê? Para não juntar os espermatozoides com o líquido seminal. Então, o que acontece é, quando a pessoa ejacular, não vai ter espermatozoides. Então, não vai ser fértil, né? Não vai conseguir fazer reprodução. Esse é um método contraceptivo permanente. A pessoa opera para ela não ter mais filhos, né? E aí tem a questão se é reversível ou não é reversível. Normalmente não é reversível, né? Mas acredito que pode se fazer algumas tentativas. Mas quem faz esse tipo de operação é pensando para não reverter, né? Porque as chances de reverter são muito difíceis. Então é isso, gente. Isso é o que eu tinha para falar de uma forma geral. Né? Aí temos também a próstata, glândula bulbo-uretral e o pênis propriamente dito. Né? Então temos aí o líquido pré-ejaculatório, que antes Beatriz está falando, tem uma vasectomia que é como se amarrasse uma cordinha no ducto. Aí ela é reversível. Eu nunca ouvi falar, interessante isso aí. Né? No sábado a gente consegue até conversar um pouco mais, talvez a doutora até tenha algumas coisas para falar mais sobre isso com a gente. Né? Mas então aqui só esses detalhes, né? Então é importante também, a próstata vai produzir o líquido prostático, que tem pH básico, alcalino, para ele neutralizar, né? Com a vagina, que tem aí o pH mais ácido, né? E facilitar o trânsito dos espermatozoides, né? No ato sexual. Então, é isso que eu tinha, de uma forma geral, para falar do masculino. Agora vamos ao que interessa, que é o sistema reprodutor feminino, beleza? Quando a gente fala do sistema reprodutor feminino, a gente tem aí as seguintes estruturas que são importantes: os ovários, tubas uterinas, útero, a vagina, a vulva e a mama. E aqui a gente consegue ver, né? Aqui tem uma visão lateral que a gente está vendo, né? Aqui as mamas, que são bem importantes, né? Na amamentação, e a gente viu alguns hormônios que vão agir aqui, né? A prolactina e a ocitocina. E o que acontece é que todas essas estruturas aqui, elas têm, às vezes, na linguagem popular, uma denominação um pouco diferente que a gente vai dar na denominação mais técnica. Então, por exemplo, às vezes quando a gente fala vagina, a gente está se referindo a tudo, né? A todo o órgão genital, a parte externa também. Mas, tecnicamente, vagina é só a parte mais interna, né? Então, essa parte externa, visível,
né, do aparelho reprodutor feminino, a gente chama de vulva. Vulva é o nome técnico dessa parte. E aí a prolongação interna, que a gente chama de vagina, a vagina se prolonga até aqui o colo do útero, que é a entrada do útero, e aqui temos o útero, né, que é esse órgão grande aqui que a gente está vendo. Do útero saem duas tubas uterinas, aqui a gente consegue ver até melhor nessa imagem, né, as duas tubas uterinas, antigamente eram chamadas de trompas de falópio, mas atualmente são chamadas de tubas uterinas, e no fim de cada tuba uterina a gente tem os dois ovários, né? É nos ovários que são produzidos os óvulos e também que são produzidos hormônios importantes, né, no sistema, no ciclo reprodutivo. A gente ouviu, quando a gente estudou o sistema endócrino, a gente falou um pouquinho desses hormônios e agora a gente vai falar bastante desses hormônios, né? Então, é isso que eu tinha falado de uma forma geral. Então, a gente consegue ver aqui que na estrutura da vulva, né, também tem a saída, aqui temos a bexiga, e isso aqui é a uretra, né? E a uretra aqui, então, a saída urinária, né? Então, a gente vê que na vulva tem também a saída urinária aqui, e aqui em cima o clitóris, que é uma estrutura importante também de excitação, né? É uma estrutura bem importante aí na parte do prazer feminino e etc. Então, e aqui, né, só para a gente ver nessa visão lateral, aqui é o fim do sistema digestório, né, o reto, o ânus, etc. Então, só para complementar essa visão lateral que a gente está vendo aqui. Então, essa era a visão geral que eu tinha para mostrar para vocês. Agora a gente vai olhar o ciclo menstrual. Isso aqui é o que mais cai em vestibular, né, a parte do entender bem como que funciona o ciclo menstrual. E o ciclo menstrual, a gente tem como olhar ele por três ângulos, digamos assim. A gente tem como ver o ciclo menstrual do ponto de vista dos hormônios, é isso que a gente está vendo aqui, ó. Qual é a parte do ciclo, os dias do ciclo que cada hormônio predomina, né? O que está acontecendo em cada momento do ciclo menstrual. Isso é um aspecto do ciclo, ou seja, o ciclo hormonal, o aspecto hormonal do ciclo. Outro aspecto que a gente tem como olhar é no ovário. O que está acontecendo dentro do ovário, né? O desenvolvimento do óvulo. Porque cada ciclo menstrual, normalmente, é como se o corpo feminino estivesse preparando um óvulo para ser fecundado. Cada ciclo menstrual é isso. É um óvulo sendo preparado para ser fecundado e para ter gravidez e assim por diante. E se ocorre a gravidez, vai ter algumas consequências. Se não ocorre, vai ter outras. Então, o primeiro aspecto, aspecto hormonal. Segundo aspecto, aspecto ovariano. E, por último, o aspecto uterino. O que vai acontecer no útero durante o ciclo menstrual? Que é isso que a gente está vendo aqui embaixo, né? Porque durante o ciclo menstrual, o útero vai crescer, principalmente a parede interna do útero, que eu já vou mostrar aqui no próximo slide para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é o útero, né? A gente tem essa parede interna dele aqui, ó, que a gente chama de endométrio. Esse aqui é o endométrio. Ao longo do ciclo menstrual, esse endométrio ele vai ficando mais espesso, ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, crescendo e se vascularizando, vários vasos sanguíneos vão crescer. E aí, o que vai acontecer é que no final do ciclo menstrual, esse endométrio, se não houver a fecundação, se não houver a gravidez, ele vai se descolar e vai sair sob a forma de menstruação. Então, isso que é a menstruação. A menstruação é quando chega no final do ciclo, aqui a gente está conseguindo ver, ó, no final do ciclo, que na verdade a gente marca, né, é uma convenção isso, né, poderia se colocar que o início do ciclo menstrual é qualquer, porque como ele é um ciclo, né, um ciclo ele poderia iniciar em qualquer momento. Mas a convenção é a gente marcar sempre o início do ciclo no primeiro dia da menstruação, né? E aqui a gente está vendo o quê? O que é a menstruação? A menstruação é que isso aqui é a altura, né? O quanto que está espesso o endométrio, a parede interna do útero. Quando começa a menstruação, ele começa a se descolar, se descolar, se descolar, se descolar, até voltar a ficar bem fininho, né? E aí começa o ciclo outra vez e ele começa a ficar de novo mais espesso e com mais sangue, com mais vasos sanguíneos, mais irrigado. E por que o endométrio, ao longo do ciclo menstrual, ele vai crescendo? E no final ele se descola e começa tudo outra vez. Mas por quê? Qual que é a importância disso? Porque se houver fecundação, se houver o ato sexual e houver o encontro do óvulo com o espermatozoide,
vai surgir um embrião aí, e onde que esse embrião vai crescer? Onde que esse embrião vai se desenvolver? No útero. Então ele vai chegar no endométrio, né? A fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, normalmente acontece nas tubas uterinas, beleza? É aqui que acontece a fecundação, porque o ovário vai liberar o óvulo, um fenômeno que a gente chama de ovulação, a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. E aí, se houver o ato sexual, o espermatozoide vai encontrar aqui na tuba uterina o óvulo, né? Desse encontro, vai passar aí alguns dias, assim, varia muito, né? Mas em média aí uns 7 dias, se eu não estou enganado, e ele vai chegar aqui no centro do útero, e esse embrião agora vai grudar, né? Vai ser acolhido pelo endométrio, vai ser acolhido pela parede interna do útero, e ali os tecidos do embrião vão começar a se misturar com os tecidos da mãe, ou seja, os tecidos do próprio endométrio, e vão formar a placenta, que é um anexo que vai ali proteger e dar muitos nutrientes para o embrião poder crescer e se desenvolver cada vez mais, né? Então, a gente já vai ver um pouquinho melhor como é que isso funciona, mas só estou dando uma visão geral para vocês. E aí temos o aspecto aqui, o ovariano, né? No aspecto ovariano, e aí a gente vai precisar falar junto dos hormônios, né? Então, eu acho até melhor começar aqui no próximo, peraí. Aqui, ó. Os hormônios, né? O que está acontecendo nos hormônios no ciclo menstrual? Isso é uma coisa muito importante, tá? De uma forma geral, se a gente lembrar das últimas aulas, a gente falou um pouquinho do conceito de feedback negativo. O que é o conceito do feedback negativo? É que eu tenho hormônios da hipófise, principalmente o FSH e o LH, ou seja, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, eles vão para o sangue, para o corpo da pessoa, e são percebidos pelos ovários, né? Quando eles são percebidos pelos ovários, os ovários interpretam o quê? Preciso produzir estrógeno e progesterona, né? Só que aí o que acontece? Quando o estrógeno e progesterona começam a ser produzidos e colocados no sangue, a resposta que eles vão dar para a hipófise é o quê? Olha, já está sendo produzido o que você pediu. Então, segura aí na produção dos seus próprios hormônios. Segura, diminui a produção, iniba a produção de FSH e LH. É isso que a gente chama de feedback negativo. É um ciclo em que a hipófise com FSH e LH diz para os ovários, produza, e o ovário responde para a hipófise o quê? Pare de produzir, né? Então, faça, e aí a resposta que ela recebe de volta é um não faça, né? Isso que é o feedback negativo. Feedback é uma palavra que significa retorno. Quando a hipófise lança uma mensagem, qual é a mensagem de retorno que ela recebe? É uma mensagem negativa, né? Isso acontece em vários ciclos hormonais que a gente estudou, e esse aqui é o mais clássico deles, é o mais clássico dos exemplos. Então, a hipófise produz FSH-LH, que estimulam estrógeno e progesterona, esses uma vez no sangue agora inibem FSH-LH. Então, a gente fica nesse ciclo de estímulo-inibição, estímulo-inibição. Essa é a regra geral, certo? FSH e LH estimulam estrógeno e progesterona, e esses dois agora inibem FSH e LH. Vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui está começando o ciclo menstrual. O que acontece no começo do ciclo menstrual, na verdade, a gente tem uma pequena saliênciazinha aqui do FSH. A hipófise vai começar a soltar um pouquinho de FSH. E agora, o que esse FSH vai fazer? Ele vai lá dentro do ovário. No ovário, vai começar agora esse FSH, folículo estimulante. Esse hormônio, ele vai lá no ovário e vai começar a estimular uma estrutura que chama folículo. Por isso que é folículo estimulante. O que é o folículo? Ele é uma bolha que começa a surgir em volta do óvulo. Então, lá dentro do ovário, a gente tem as células reprodutivas, que são os óvulos, que podem depois ser fecundados, né? Quando eles estão se desenvolvendo, cria uma bolha em volta desse óvulo. Essa bolha é o que a gente chama de folículo. E a gente consegue ver como que essa bolha cresce ao longo da primeira parte aqui do ciclo menstrual, da primeira metade do ciclo, né? Os primeiros 15 dias, aí, 12, 14, 15 dias, né? Por que isso aqui está crescendo?
Porque a hipófise está mandando aos pouquinhos um hormônio chamado FSH. E esse FSH vai estimular o crescimento dessa bolha, o crescimento desse folículo, para proteger e garantir o desenvolvimento adequado do óvulo que está ali dentro, né? Então, o folículo vai sendo estimulado pelo FSH. O folículo, agora, lá dentro do ovário, o que ele vai fazer? Ele vai começar a produzir o estrógeno. Então, a gente consegue ver isso aqui já funcionando. O FSH vai estimular a produção do estrógeno pelo folículo. O folículo vai começar a produzir estrógeno. É isso que a gente está vendo aqui, ó. Aqui está como estradiol. Estradiol é uma outra palavra para estrógeno, beleza? Ou estrogênio, é a mesma coisa também. Então, aqui temos o estrógeno crescendo, né, crescendo bastante ao longo da primeira metade do ciclo menstrual. E esse é o primeiro evento importante, é a grande onda de estrógeno. Isso, se a gente puder resumir do ponto de vista hormonal o ciclo menstrual, esse ciclo tem 3 grandes ondas hormonais. Primeira onda hormonal de estrógeno, na primeira metade, está aqui. Segunda onda hormonal, bem no meio do ciclo, que é um pico de FSH e de LH, que é isso que a gente está vendo aqui em cima acontecer. E a terceira onda, que vai ter o protagonismo da progesterona, acompanhada por um pouco de estrógeno também. Ciclo menstrual, de forma resumida, é isso. Uma onda de estrógeno, um pico de FSH e LH, uma onda de progesterona. De novo, 3 ondas definem o ciclo menstrual. Uma onda de estrógeno, um pico de FSH e LH, uma onda de progesterona. É isso, de forma resumida, o ciclo menstrual. Vamos ver como que funciona isso, então. Temos aqui a onda de estrógeno crescendo. O estrógeno crescendo, o que ele vai fazer com o FSH? Vai inibir, né? Então, o FSH, ele vai continuar bem baixinho aqui, com o crescimento do estrógeno, só que com o FSH inibido, o que tende a acontecer com o estrógeno depois disso? Ele próprio depende do FSH. Então, o que vai acontecer com o estrógeno? Ele vai ter uma queda. Ele vai ter uma queda brusca bem no meio do ciclo. E quando ele tiver essa queda brusca, ele estava inibindo o FSH e o LH. Agora que o estrógeno caiu, o que vai acontecer com o FSH e LH? Vão sair, a hipófise vai soltar FSH e LH com tudo. Por quê? Porque parou de ter aquela inibição. Se o estrógeno caiu, caiu o bloqueio sobre a hipófise. Então vai vir um pico intenso, né, de FSH e LH no sangue. E esse pico intenso, o que ele vai fazer? De FSH e LH juntos, a gente consegue ver que o maior aqui é sempre o LH, tá? E o FSH vai acompanhar com um pico importante também, mas o maior de todos aqui é sempre o LH, beleza? O que esse LH vai fazer? Ele vai lá no ovário, tava o folículo lá, né? E ele vai estourar aquele folículo. Ele vai fazer aquele folículo que estava guardando o óvulo lá dentro explodir, e não só explodir, como explodir e jogar para fora do ovário. Vai jogar para as tubas uterinas. Quando o folículo que tem o óvulo lá dentro estoura e manda o óvulo na tuba uterina, ele deixa o óvulo agora suscetível a uma fecundação, né? Vulnerável a uma fecundação. Agora, se tiver um ato sexual, aquele óvulo não está mais dentro do ovário, ele está dentro da tuba uterina, está no caminho que o espermatozoide pode percorrer. E esse momento que o óvulo sai da tuba uterina, sai do óvulo, o óvulo sai do ovário e vai para a tuba uterina, a gente chama de ovulação, né? Que é a metade do ciclo aqui, que coincide, então, o pico de FSH e LH com a ovulação. Estourou o folículo, liberou o óvulo na tuba uterina, né? Então, esse é um momento muito importante, a metade do ciclo, né? Isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas com ciclo mais regular, pessoas com ciclo mais irregular, mas, né, muda muito de pessoa para pessoa, beleza? E aí, o que aconteceu agora? Tivemos, então, a ovulação, o óvulo agora pode ser fecundado, a metade do ciclo é a metade que a mulher tem maior chance de engravidar, né? Por quê? Porque o óvulo acabou de ter a ovulação, o óvulo está liberado na tuba uterina, se tiver um ato sexual ali sem proteção, a pessoa pode engravidar, né? Então, esse é o momento aqui mais perigoso, né? Um momento
perigoso para quem não quer engravidar e adequado para quem quer engravidar, né? Então, esse é o momento mais fértil, digamos assim, nesse caso, então, que é o meio do ciclo menstrual, quando tem a ovulação. O que vai acontecer a partir daí? A partir daí, a gente vai ter o quê? Tivemos um pico de FSH-LH. O que FSH-LH fazem agora? Estimulam a produção de estrógeno e progesterona. Mas agora, o protagonista é o LH. O LH, que está aqui, ele vai lá naquele folículo, era aquela bolha que estava protegendo o óvulo. Esse LH agora, que vem lá da hipófise, ele vai estimular esse folículo a se reorganizar e virar uma nova estrutura. Então, o que resta do folículo explodido, digamos assim, do folículo que estourou, o que restou dessa estrutura vai virar uma nova estrutura chamada corpo amarelo, né? Ou corpo lúteo. E é isso aqui que a gente está vendo aqui, ó. Vocês falam que travou? Onde que travou? Em que momento que travou? Ainda está travando ou agora vocês estão ouvindo bem? Estrógeno e progesterona, mas principalmente a progesterona agora. Por quê? Porque o LH, ele vai lá no que restou do folículo, vai reorganizar esse folículo e vai criar o corpo lúteo. O corpo lúteo é nada mais, nada menos do que o folículo transformado. O folículo que estava protegendo o óvulo, que depois liberou o óvulo na tuba uterina, agora, sob a ação do LH, que vem da hipófise, ele vai virar o corpo lúteo. É por isso que o LH tem esse nome, LH, hormônio luteinizante. Por que luteinizante? Ele vai pegar o folículo e transformar no corpo lúteo, beleza? Esse corpo lúteo agora, aqui estamos na segunda metade do ciclo menstrual, depois da ovulação, né? Esse corpo lúteo agora vai produzir progesterona e um pouquinho de estrógeno também, mas principalmente a progesterona, beleza? E o que essa progesterona vai fazer? O estrógeno, na primeira metade do ciclo, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo crescer o endométrio. Essa é a função do estrógeno. A gente está vendo aqui, ó, o estrógeno crescendo, né? Conforme o estrógeno cresce, o endométrio também cresce. Depois, na segunda parte do ciclo, a gente tem aqui a onda de progesterona. O que ela vai fazer? A mesma coisa do estrógeno. Continua desenvolvendo o endométrio, mas tem uma função de manutenção aí também. A progesterona, ela vai segurar o endométrio preso lá, estável lá no útero. Se deixar em algum momento de ter progesterona, se cair a progesterona, o que vai acontecer com aquele endométrio que está ali dentro do útero? Ele vai se descolar e vai sair na forma de menstruação. É isso que vai acontecer já já, né? Então, o que vai acontecer? A progesterona, o estrógeno, ele fomenta o crescimento do endométrio, começa a ficar mais espesso, mais vascularizado a parede do útero, para poder receber um embrião. Na segunda parte do ciclo, vem a progesterona para continuar firme lá, ou seja, a progesterona ela complementa o trabalho do estrógeno, né? Para quê? Para continuar tendo o endométrio lá, espesso, firme. Agora, por causa do LH, o pico de LH aqui no meio do ciclo, ele estimulou a progesterona. Só que quando essa progesterona começa a crescer, qual é o efeito que ela vai ter sobre o LH? Ó, qual é o efeito que a progesterona tem sobre o LH? É um efeito de inibição. Então é por isso que conforme a progesterona cresce, a gente vê o LH diminuindo, né? Então o LH aqui começa a diminuir, a progesterona crescendo, só que a grande contradição, né? Progesterona inibiu o LH. Sem LH, o que acontece com a progesterona? Ela perde o estímulo. Então, ela também, depois de alguns dias, tende a cair. E a progesterona caindo, agora o endométrio, a progesterona que segurava o endométrio lá. Agora que a progesterona caiu, o endométrio não tem mais um hormônio que segure ele lá, ele vai começar a se descamar, a se descolar do útero e vai sair sob a forma de menstruação, né?
e aí começa tudo outra vez. Então, de uma forma resumida, esse é o ciclo menstrual, né? E a gente consegue ver ele, então, por 3 aspectos. O aspecto do endométrio, ou seja, da parede interna do útero, o aspecto uterino, começa, né? Aqui. Essa imagem aqui eu acho muito boa. Ela mostra muito bem, né? O que está acontecendo aqui? A gente tem a primeira onda de estrógeno crescendo, estimulado pelo FSH. Então, temos a primeira onda de estrógeno. O estrógeno vai fazer começar a crescer aqui o endométrio, né? O endométrio começa a crescer, o estrógeno agora inibe o FSH-LH, só que sem FSH-LH, o estrógeno tende a cair. Quando chega na metade do ciclo, o estrógeno caiu, tem o pico de FSH-LH. O pico de FSH-LH agora vai estimular a progesterona e um pouco do estrógeno de novo, mas principalmente a progesterona. A progesterona é quem segura o endométrio lá. Só que quando essa progesterona cair depois, porque o LH caiu um pouco antes, então ela perdeu o estímulo depois de alguns dias, o que vai acontecer é o quê? É que o endométrio vai se descamar e temos aí de novo os primeiros dias da menstruação, né? Então vai se descamar todo o endométrio, vai sair sob a forma de menstruação. Lá no ovário, enquanto isso, o que está acontecendo? O estrógeno, o FSH estimula o folículo, né, no comecinho, então folículo estimulante, o folículo cresce, o folículo vai produzir a onda de estrógeno, né? Agora essa onda de estrógeno vai cair, porque ela perdeu o estímulo do FSH aqui do comecinho, e vamos ter um pico de FSH-LH. Esse pico de FSH-LH vai ter a ovulação, vai estourar o folículo e vai soltar o óvulo na tuba uterina. Então esse é o momento mais fértil do ciclo, né? O que, se tiver o ato sexual, a pessoa pode engravidar, né? 3 dias antes ou 3 dias depois costuma ser a margem de segurança. Por quê? Porque o espermatozoide pode sobreviver até 72 horas no corpo feminino. Então, por isso que se coloca essa margem de segurança, né? 3 dias antes, 3 dias depois do dia da ovulação são os dias mais férteis, né? Que a pessoa tem maior chance de engravidar, de ocorrer a fecundação, né? Então, liberou no meio do ciclo ali na ovulação o óvulo na tuba uterina, e agora o LH, aqui do meio do ciclo, que fez a ovulação, também vai estimular o que restou do folículo a se transformar no corpo lúteo. E esse corpo lúteo, lá no ovário, agora vai produzir a progesterona. Essa progesterona vai continuar segurando o endométrio, só que depois de um tempo, como o LH caiu por inibição da própria progesterona, o que vai acontecer é que vai começar a cair isso aqui, né? E vai começar a ter a menstruação tudo de novo. Então esse que é o ciclo que a gente vê, né? E aí o corpo lúteo aqui ele começa a definhar e vai sumir. Some o corpo lúteo, depois vem um novo óvulo coberto por um novo folículo e começa tudo de novo. Beleza? Então essa é a noção geral que a gente vê do ciclo. Aqui a gente consegue ver, né, o ciclo de 28 dias, esse ciclo aqui é de 28 dias, né? Menstruação aí de 3, 4, 5, 6, 7 dias, pode variar muito de pessoa para pessoa, né? Aí temos aqui mais ou menos a metade do ciclo, o período da ovulação, e depois, né? Aí depois de novo, no final, menstruação de novo. Então, isso que a gente está vendo. Perguntaram aqui, ó, prof, quando está acontecendo a menstruação, o folículo já iniciou o seu crescimento, então? Já, normalmente já. Né? A gente vê aqui que o folículo já está crescendo um pouquinho, mas o mais, ele vai começar, ele vai ficar maior mais para o fim da primeira metade, né? Quando ele estiver bem grande aqui, aí vai ter a queda do estrógeno, vai vir o pico da FSH-LH, que vai explodir o folículo para soltar o óvulo na tuba uterina, beleza? Aqui a gente consegue ver, nessa imagem, o que está acontecendo no óvulo, né, durante todo o ciclo menstrual. Como que tudo começa? Então temos um pequeno óvulozinho aqui, começa o folículo protegendo ele, que é essa bolha em volta, começa a crescer o folículo, na metade do ciclo vai explodir o folículo e vai soltar o óvulo dentro da tuba uterina, que é a ovulação, que a gente chama, né? O que restou aqui do folículo vai virar agora o corpo amarelo, o corpo lúteo, e depois esse corpo amarelo vai definhar e assim por diante. E depois começa tudo outra vez, um outro óvulo começa a se desenvolver, coberto por um folículo, esse folículo vai se desenvolvendo, produzindo estrógeno e etc.
Ovulação, corpo lúteo. O corpo lúteo agora vai produzir a progesterona, que é o hormônio característico da segunda metade. Então, aqui fala, não entendi a parte que o corpo lúteo se transforma em folículo de novo. O corpo lúteo, ele não se transforma em folículo de novo. O corpo lúteo, depois aqui dessa parte aqui da progesterona, ele vai desaparecer. Ele desaparece e no próximo ciclo vai aparecer um novo folículo, né? Então, não é que o corpo lúteo de um ciclo anterior não se transforma de novo no folículo do próximo ciclo. Aquele corpo lúteo desaparece, ele definha, e em volta de um novo óvulo vai começar a ser formado um novo folículo, estimulado pelo FSH da hipófise, pelo hormônio folículo estimulante. Beleza? Fez sentido agora? É só o folículo que se transforma no corpo lúteo, mas o corpo lúteo, ele desaparece e ele não vai originar um novo folículo depois. Fez sentido? Ou ainda está um pouco confuso? Na parte que o estrógeno perde forças, por causa da não produção de FSH-LH, acontece algo no endométrio antes de ser produzido progesterona? Não, porque costuma ser rápido, né? Então, enquanto você tem aqui a queda do estrógeno, você já começa a ter um pouquinho da subida da progesterona, então não costuma acontecer algo significativo, não. Tem uma continuidade no endométrio aí, né? E a gente consegue ver muito bem aqui nessa imagem. O endométrio, ele continua estável, né? Ele só vai ser abalado realmente na queda final da progesterona. Quando a progesterona cair no final, aí acabaram todos os hormônios que podiam estar segurando ali o endométrio e vai ter a menstruação. Beleza? Fez sentido? Aí, gente, aqui tá tudo que eu acabei de falar para vocês em texto, tá? Se alguém quiser dar uma olhada depois, tem um arquivo lá no Drive, tá? Então, a gente tem, de uma forma geral, a gente pode dizer que a primeira metade do ciclo menstrual é a fase folicular. Por quê? Porque a gente tem aqui o folículo crescendo, né? Estimulado pelo FSH. E esse folículo que vai produzir o estrógeno dentro dos ovários, né? Aí temos a ovulação e começa a segunda metade do ciclo menstrual, que a gente pode chamar de fase lútea, ou fase luteínica, tanto faz. Aqui, ó, fase luteínica, fase lútea e fase folicular. Aqui também nessa imagem, aqui, ó, fase foliculare, fase luteale, tá em italiano aqui essa imagem, né? Mas é uma boa imagem. Então, é isso que a gente consegue ver, né? Fase folicular, FSH liberado pela hipófise estimula o desenvolvimento do folículo. Esse folículo agora produz estrógeno, que vai estimular o crescimento e a vascularização do endométrio, que é a parede interna do útero. Resumindo isso aqui, o importante aqui é a onda do estrógeno, beleza? É o mais importante que acontece nesse momento, o folículo produzindo estrógeno. Aí temos na metade do ciclo a ovulação, que vai ter a queda da onda de estrógeno, FSH-LH vão ter um pico intenso de liberação pela hipófise, que vai fazer romper o folículo e despejar o óvulo na tuba uterina. Isso aqui é a segunda grande onda hormonal do ciclo, que é o pico de FSH-LH bem no meio, né, da ovulação. A partir de agora, o óvulo pode ser eventualmente alcançado por um espermatozoide e ocorrer a fecundação. Aí temos a fase lútea. O pico de FSH-LH que aconteceu antes vai estimular a produção da progesterona e um pouquinho de estrógeno também, que vão formar a terceira grande onda hormonal do ciclo. O LH lá do pico estimula o que restou do folículo a se transformar numa nova estrutura, o corpo lúteo, que agora vai produzir progesterona. Como as taxas de LH começam a cair, né, depois do pico, o corpo lúteo também tende a definhar depois de alguns dias, fazendo cair a progesterona depois de alguns dias também, e sem a progesterona, o endométrio vai descamar e vamos ter a menstruação. Então, esse é o resumo do ciclo, beleza? Vamos agora para alguns outros detalhes, ó. Método de detecção da ovulação. Então, o que acontece? Como saber quando que alguém... A Beatriz perguntou aqui, ó, como o corpo lúteo tem alguma função? É o corpo lúteo que vai produzir a progesterona, tá? Então, aqui, ó, a gente está vendo aqui, ó, depois da ovulação, o LH vai estimular o crescimento do corpo lúteo, e é esse corpo lúteo que vai fazer a produção da progesterona aqui, beleza? Então, essa é a função do corpo lúteo, produção de progesterona, que é o terceiro grande
terceira onda hormonal aí do ciclo. Beleza? Agora aqui, ó, método de detecção da ovulação, que acontece mais ou menos no meio do ciclo, né? A liberação do óvulo na tuba uterina. Como que a gente sabe quando que uma pessoa está tendo ovulação? Existem vários métodos, né? Alguns que são mais rudimentares, mais simples e mais inseguros por causa disso, e outros que são mais técnicos, mais científicos, né? E mais precisos. Então vamos aqui em ordem, né? Então, contagem de trás para frente do fim do ciclo. A ovulação ocorre, em média, 14 dias antes do primeiro dia da menstruação. Então, a pessoa acompanhando todos os seus ciclos, né? Quando que ela menstrua, quando que deixa de menstruar, se ela pegar, ver qual que é a média dela, né, dos dias do mês, e descontar 14 dias, fazer uma estimativa e descontando 14 dias, tem uma chance alta daquele ser o dia da ovulação, beleza? 14 dias antes do primeiro dia da menstruação. Mas a segurança desse método é baixa, né? Às vezes o que se pode fazer, mas é baixa, porque só funciona normalmente com os ciclos mais regulares, né? Aí temos outros indicativos importantes. Observação de aspectos físicos. Temperatura basal. A pessoa, ela medindo a temperatura dela todos os dias, no mesmo horário, ela consegue ver uma variação da temperatura no período da ovulação, né? Então, ó, no dia da ovulação, a temperatura aumenta meio grau e permanece mais alta nos dias seguintes. Não adianta, né? Se a pessoa para ela conseguir observar isso aqui, ela tem que tirar a temperatura todos os dias, porque a temperatura das pessoas varia sempre de dia para dia. Só que no dia da ovulação, ela varia um pouco mais. Então você só consegue saber se aquele foi o dia da ovulação se você tiver um controle preciso de todos os dias, né? Não é chegar só no dia que você acha, vixe, está mais alto do que o normal. Você tem um controle muito preciso de todos os dias da temperatura para conseguir ter uma maior segurança. E mesmo assim, esse método continua tendo uma segurança média. Não tem tanta segurança assim, né? Mas pode ser um indicativo importante, beleza? Temperatura basal, né? Então, olhando a média tirando todos os dias e percebendo que um dia tem um aumento mais abrupto do que nos outros, né? Uma variação mais abrupta do que nos outros. Olhar o muco cervical, né? A secreção vaginal, perto da ovulação, ela fica mais líquida, escorregadia e transparente. Por que isso? Por que a secreção ela fica mais líquida? Porque se a pessoa tiver um ato sexual, aumenta a facilidade, como é o período, o corpo se prepara, né? Como é o período que ela vai ovular, que o óvulo vai estar disponível para ser fecundado, o corpo também se prepara para isso. Então a secreção ela fica mais líquida para facilitar, digamos assim, a movimentação dos espermatozoides, né? Na vagina, no útero e nas tubas uterinas para encontrar com o óvulo. Então todo o meio ambiente vaginal, digamos assim, o ambiente, ele vai ficar mais favorável para o espermatozoide conseguir nadar. Em momentos mais distantes da ovulação, essa secreção ela vai ficar um pouco mais densa, né? Um pouco mais seca, com outro aspecto, mais viscosa, quer dizer, mais seca, né? E vai dificultar a locomoção dos espermatozoides. Né? Então, isso é uma forma importante de identificar quando está perto do período de fertilidade, quando está perto do período da ovulação. Beleza? O colo do útero também, né? Que é a entrada do útero no fim da vagina. Perto da ovulação ele também fica mais alto, aberto, macio e mole. E mais distante da ovulação ele fica mais firme, baixo, fechado e seco. Né? Então, esses métodos aqui, que são observação de aspectos físicos do corpo feminino, tem uma segurança média, mas ainda é impreciso. A gente não tem como saber exatamente quando que teve ovulação. A gente tem como... Aí temos alguns métodos ainda mais precisos aqui, ó, aumento de LH na urina. Como a gente viu, o momento da ovulação é a metade do ciclo, que tem aquele pico de FSH e LH principalmente. Então sai um pouco desse LH na urina, né? Então, por teste de farmácia, alguns conseguem indicar, né, o pico do principal hormônio relacionado à ovulação. Costuma ocorrer logo no dia seguinte, né? A ovulação costuma ocorrer logo no dia seguinte ao pico, né? Então é mais ou menos no mesmo momento, né? Aqui a segurança já começa a ser muito maior. Se você faz o teste e vê que está numa quantidade muito elevada de LH, só tem quantidade muito elevada de LH,
no período da ovulação, né? A segurança começa a ser muito maior. E o profissional, para conseguir ver exatamente o momento mais adequado para ter relação sexual, para aumentar as probabilidades de gravidez, aí você pode fazer a sua ultrassonografia transvaginal, né, que você vê, né, melhorou? Como é que vocês estão me ouvindo? Tá travando ou melhorou? Beleza. Mas deu para pegar o que eu falei ou ficou ruim? Ah, beleza. Eu acho que é negócio da minha avó. Ela volta a ficar de boa, né? Deve ser alguma coisa assim. Eita. Vindo bem? Vendo bem? Beleza. Então, então eu falei que o aumento de LH na urina, ele é um pouco mais seguro, né? Mas ainda é uma segurança médio-alta. E aí, para casais que realmente querem saber exatamente o momento para ter a maior chance de gravidez, etc., tem a possibilidade da ultrassonografia transvaginal. Ela permite ver o exato momento que ocorre a ruptura do folículo, ou seja, a ovulação, com aparelhos especializados, né? De ultrassonografia. Aqui eu sei o que funciona assim. O que acontece se houver a gravidez? Se houver a fecundação, ou seja, ali no momento perto do meio do ciclo menstrual, que é o momento de maior fertilidade da mulher, ela tiver uma relação sexual e o espermatozoide encontrar o óvulo, formando o embrião, o que vai acontecer é que esse embrião agora, depois de mais ou menos uma semana, ele vai formou a célula ovo ou zigoto, que a gente chama, que é a junção do espermatozoide com o óvulo. Essa célula agora vai começar a se multiplicar. Uma para duas, duas para quatro, quatro para oito, oito para 16, 32, 64, e aí assim por diante. E vai chegar na fase que a gente chama de mórula. Quando a gente estuda a evolução embrionária dos animais, a gente estuda as fases. Tem o zigoto se multiplica várias vezes, temos a mórula cresce mais um pouco e cria uma cavidade interna de líquido, que é a fase da blástula. Gente, não precisa decorar isso aqui agora, tá? Isso é mais uma matéria da parte de animais, mas só uma revisãozinha que eu estou fazendo aqui. E a blástula, depois de um tempo, ela vai ter uma invaginação, que vai criar o tubo digestório para dentro, que é a fase da gástrula, beleza? Quando tem aqui a fecundação, a gente vai ver essa clivagem, ou seja, essa divisão celular de 2 para 4 para 8, formando a mórula, e é na fase da blástula, que nos seres humanos a gente vai chamar de blastocisto, que é quando cria uma cavidade interna, aqui a gente está conseguindo ver essa cavidade interna, ó, é nessa fase da blástula, do blastocisto, que é uma semana depois, mais ou menos, da fecundação, que vai grudar no endométrio, no útero, e vai começar a se desenvolver ali o embrião. Esse fenômeno da implantação do embrião no endométrio, a gente chama de nidação. É isso que está aqui, ó, nidação. É o momento no momento de blastocisto do embrião que ocorre a nidação. O blastocisto se implanta no endométrio, na parede do útero, que está espesso e preparado para recebê-lo, iniciando-se a formação da placenta e a secreção por ela do hormônio HCG. Agora temos um hormônio novo na história. O que está acontecendo aqui? Gente, eu vou passar um pouquinho das 7, tá? Porque eu preciso dar isso aqui completo para vocês entenderem bem a palestra do sábado lá, a aula do sábado, beleza? Secreção por ela do hormônio HCG. Por que esse HCG aqui é importante? O que é esse hormônio? Gonadotrofina coriônica. Vamos lembrar aqui, ó.
que acontece num ciclo menstrual que não tem gravidez? O que vai acontecer é o seguinte, essa progesterona aqui vai cair, e se a progesterona cair, o que vai acontecer com o útero? O que acontece com o útero se a progesterona cair? Vai ter a menstruação, vai se descamar o endométrio e vai sair sob a forma de menstruação. Só que onde que o embrião se implanta se tem fecundação? Não é justamente no endométrio? Então, se descer a menstruação, o embrião vai junto. Então, o corpo, se houver gravidez, o corpo tem que perceber isso para não deixar que aconteça a menstruação. E é por isso que preocupa muitas pessoas, né? A menstruação atrasou, né? Será que eu estou grávida? Né? Então, muitas pessoas se preocupam por causa disso. Na verdade, existe a possibilidade, mas existem muitos motivos que podem causar o atraso da menstruação, não só a gravidez. Então, assim, não é um motivo de desespero absoluto quando alguém, atrasou a menstruação, será que eu estou grávida? Não necessariamente. Podem ser muitos fatores, pode ser alguma doença, pode ser estresse, ansiedade, muitas coisas podem influenciar isso, né? Mas uma possibilidade é a da gravidez, porque quando ocorre a gravidez, não pode ter menstruação. O corpo não deixa acontecer menstruação. Porque se menstruar, o endométrio, que era onde o embrião ia crescer e se desenvolver, ele vai embora, né? Então, o que acontece aqui? Eu não posso deixar essa progesterona cair. Se acontecer o encontro, né? Vamos pensar aqui é a ovulação. Então, mais ou menos aqui na ovulação, ou até 3 dias depois, dia 17 aqui, vai ter o encontro do óvulo com o espermatozoide. E aqui, por volta do dia 20, 21, esse embrião que fecundou, ele vai se implantar lá no útero, lá no endométrio. Se esse endométrio agora, depois de 7 dias, se descamar, já era embrião, né? Então, o que acontece? O embrião vai embora junto com o endométrio. Então, o que acontece é o seguinte, essa progesterona, que é o que segura o endométrio, ela tem que continuar alta. E quem que vai manter essa progesterona alta? É esse hormônio aqui, gonadotrofina coriônica. Por quê? Porque o corpo lúteo, ele vai aos pouquinhos parando de produzir progesterona. Agora, quando a placenta se formar lá no útero, a junção dos tecidos do embrião com os da mãe, né, ali a placenta vai começar a produzir HCG. O que é o HCG? Ele é quase que um substituto de FSH-LH. Ele agora vai começar a ser produzido, ele vai lá no corpo lúteo e fala assim, corpo lúteo, pelo amor de Deus, não para de produzir progesterona. Continua produzindo progesterona. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Ó, aqui mais ou menos acontece a anidação, a implantação do embrião no útero, e ele vai começar a produzir o HCG. Esse HCG agora, ó, a progesterona e o estrógeno iam começar a cair, só que o HCG vai lá pro ovário e fala assim, pelo amor de Deus, não para de produzir estrógeno e progesterona. Então, em vez de parar de produzir e ter menstruação, estrógeno e progesterona vão continuar estáveis e vão até crescer, né? Então, aqui que nós temos a gravidez. Com a gravidez, estrógeno e progesterona, em vez de caírem e ter a descamação do endométrio com a menstruação, eles vão continuar estáveis e vão crescer, na verdade, cada vez mais, estimulados pelo HCG, né? E vão permanecer altos para segurar lá o endométrio, que é onde o embrião vai se desenvolver. É isso que a gente está vendo nessa imagem aqui, né? Aí vão continuar estáveis estrógeno e progesterona, em vez de caírem para ter menstruação, né? E aí, gente, olhando os meses de gestação agora, né, uma visão bem mais a longo prazo, isso aqui é imediatamente no fim do ciclo menstrual, quando tem gravidez, né? Então não vai ter menstruação, para de ter ciclos menstruais, né? A pessoa engravidou, então vai ficar estável, né? Estrógeno e progesterona altos, FSH e LH baixos, porque inibidos por estrógeno e progesterona, né? E o que vai acontecer aqui? Esse HCG, ele vai ficar bem alto aqui, né, que é o hormônio liberado pela placenta, ele vai ficar bem alto até o segundo mês aqui. Isso aqui, gente, já entra no aspecto mais técnico, tá? Eu já vou dizer o que vocês precisam segurar dessa informação que eu estou dando para vocês. E a gente vê o quê? Que ao longo dos meses de gravidez, estrógeno e progesterona vão crescer muito. Vão crescer muito. E o pico de estrógeno e progesterona é entre o 8º e o 9º mês. E aí, quando tem
no fim do oitavo e no nono mês, finalmente eles vão cair, estrógeno e progesterona era quem estava segurando lá o endométrio, né? E aí vai ter o parto, né, o momento do parto, porque finalmente caem os hormônios que seguram a gravidez, e aí vamos ter aí a liberação da criança, né, a liberação do bebê, né. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, olha aqui, ó, isso aqui já caiu em prova, essa imagem aqui, ó. Nos primeirinhos meses da gestação, temos um pico de HCG, esse pico de HCG começa a estimular o aumento de estrógeno e progesterona exponencial, ou seja, muito alto esse aumento. Tem um pico de estrógeno e progesterona até os últimos meses da gravidez, onde ficam mais altos. Depois, finalmente, esse progesterona cai, muito similar, como se fosse um ciclo menstrual, e aí tem o parto, né? Então, é de uma forma geral assim que funciona. Mas só para a gente ter uma ideia de quanto de hormônio que está envolvido aqui, ó, coloquei aqui só para vocês verem, ó. Nos primeiros 3 meses da gravidez, o HCG secretado pela placenta mantém o corpo lúteo ativo e produzindo estrógeno e progesterona nos ovários. A partir do 4º mês, contudo, as taxas de HCG caem e a placenta passa ela própria a produzir estrógeno e progesterona diretamente e em quantidades cada vez maiores, que chegam nas semanas finais da gestação, ou seja, quando está perto do parto do bebê, né? Aqui no final da gestação, chega a cerca de 30 vezes mais estrógeno e 10 vezes mais progesterona no sangue em relação a um ciclo menstrual normal. Então, olha quanto hormônio está envolvido no processo da gravidez, né? No fim da gravidez, você tem cerca de 30 vezes mais estrógeno e 10 vezes mais progesterona do que você tem durante o ciclo menstrual. Então, a gente consegue ver como que esse ciclo aqui, ó, esse ciclo aqui, que é o ciclo do ciclo menstrual, quando não tem gravidez, se tem gravidez, lá no final dos meses, isso aqui fica completamente fora de escala, né? Porque isso aqui é quase nada de hormônio perto dos hormônios que chegam na gravidez. E isso influencia muito todas as alterações do corpo feminino, né? Então, é um processo que mexe intensamente com o corpo feminino, o processo da gravidez, né? Aqui eu deixei um link para quem quiser depois pegar, que tem mais informações sobre o processo de gravidez, todas as transformações que acontecem no corpo feminino, como que esses hormônios, aqui é mais curiosidade, né, que aí cai menos na parte do vestibular, mas como que esses hormônios, essa alta, impressionante de hormônios, como que isso afeta o corpo feminino, né, quais são as transformações que acontecem nesse período, aqui nesse link, é um link do portal Educação, né, que eu recomendo muito vocês darem uma olhada, é bem interessante, tá, as alterações que acontecem durante esse período. Beleza? Então, é isso que eu tinha para falar. Aqui a gente tem só o exame do Papa Nicolau, que examina o colo do útero lá no fim da vagina, um exame importante de se fazer para poder detectar HPV e outras DSTs importantes, doenças sexualmente transmissíveis, tá? Mas aí no sábado, então, a doutora consegue falar melhor para vocês sobre isso. Eu vou parar a gravação aqui e a gente já pode tirar umas dúvidas.